janelas para o céu. Eu queria convidá-lo a abrir as Escrituras na carta de Pedro, a primeira carta de Pedro, capítulo 1. Primeira Pedro, capítulo 1. Todos encontraram? Essa carta foi escrita pelo apóstolo Pedro por volta do ano 60 a 65 depois de Cristo. E quando Pedro escreveu essa carta, irmãos, a igreja estava suspirando ali, sentindo o início das perseguições e da hostilidade do povo. No começo, Estevão já havia sido martirizado, ou seja, já tínhamos o primeiro mártir da igreja. E é muito interessante quando você olha, por exemplo, a narrativa de Lucas em Atos dos Apóstolos. E Lucas diz que a igreja inicialmente contava com a simpatia de todo o povo. E dá para a gente entender isso, pois na mudança do comportamento de alguns, aqueles que se converteram, outros se beneficiavam disso. Só que isso ia contra essa simpatia do povo, ia contra aquilo que Jesus havia dito a eles quando esteve aqui, ou a nós quando esteve aqui, de que na verdade o mundo nos odiaria e que seríamos hostilizados, seríamos perseguidos, seríamos como ovelhas colocadas em meio a lobos. Não combinava então com aquela simpatia. Então o que aconteceu é que aquela simpatia inicial aos poucos foi mudando, e aquelas mesmas pessoas que abraçavam e que aplaudiam e que elogiavam a postura comportamental dos cristãos, os mesmos passaram a hostilizá-los. Confuso, não é? E foi isso que aconteceu no coração deles também. Ficaram confusos com isso. Será que vai valer a pena mesmo seguir a Cristo? Pedro escreveu a carta nesse contexto. E é interessante porque Nero, o imperador romano, ainda estava para cometer o seu maior ato insano, né? Que era incendiar a cidade de Roma na busca ali de espaço para os seus projetos arquitetônicos, como dizem alguns historiadores. E o fato é que muitos cidadãos romanos vão perder suas propriedades, enquanto outros perderão a própria vida, e adivinha em quem vai recair a culpa? Nos cristãos. Tudo isso estava para acontecer, e essa hostilidade, perseguição, maus tratos à igreja já estava acontecendo. E foi nesse contexto que Pedro escreveu essa carta. A carta tem como uma das suas principais intenções, e não podia ser diferente, não é? Animar e ao mesmo tempo fortalecer aqueles irmãos e prepará-los para as coisas que ainda haveriam de vir, para as dificuldades que eles ainda teriam que sofrer. E fica muito claro para nós que essa é a intenção de Pedro, quando a gente olha o primeiro versículo, como ele abre a carta. Vejam, capítulo 1, verso 1, ele diz assim: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, ele se identifica e revela a sua autoridade ao dizer que era o apóstolo de Jesus, autorizado por Deus para que suas palavras sejam vistas como normativas. Só que aí ele identifica os seus destinatários, os cristãos, e veja como ele já começa dizendo: aos eleitos que são forasteiros da dispersão. Veja, a primeira palavra dirigida por Pedro na carta àquela igreja sofrida e perseguida, que estava iniciando ali o processo de ser hostilizada pelo mundo, é: olha, não esqueçam quem são vocês. Vocês são eleitos de Deus, escolhidos por Deus antes da fundação do mundo para a salvação. Percebe como ele tem a intenção de já trazer ânimo àqueles irmãos sofridos e confusos? E mais, por causa disso, porque foram escolhidos por Deus, regenerados por Deus, agora estão nesse mundo como forasteiros, apenas de passagem. Isso não é mais o lugar de vocês. Era essa maneira que Pedro estava tratando do coração deles, fazendo-os entender logo no início da carta quem de fato eles são diante do Senhor e diante desse mundo. Ele vai dedicar boa parte do início da sua carta
para fazer com que aqueles irmãos lembrassem então de quem eles eram agora por causa daquilo que Cristo fez na cruz do Calvário por eles. Olha que palavras preciosíssimas no capítulo 2, o versículo 10, versículo 9 e o versículo 10. Percebe o tom das palavras dele aqui? Ele diz: olha, vós, porém, e ele está fazendo um contraste com a situação dos descrentes que ele havia falado nos versos anteriores. Diferente deles, em outras palavras, ele diz: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa. Vocês são povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E ele continua: vós sim que antes não erais povo, agora sois povo de Deus. Percebe a intenção de fortalecê-los e animá-los? Vocês não eram, vejam o que vocês são agora, povo de Deus. E ele conclui dizendo: vós que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançaram a misericórdia. É isso que vocês são. Vocês que não eram um povo de Deus, agora se tornaram um povo de Deus. Vocês que não gozavam, não estavam debaixo de sua misericórdia, hoje repousam debaixo da misericórdia do Senhor. No final do verso ele diz: vocês que, no verso anterior, aliás, verso 9, ele diz: nós somos um povo, nós somos uma raça, nós somos uma nação que pertence a Deus. E isso é um privilégio incomparável, incontestável. Tudo isso para fazer com que eles entendessem: meu Deus, olha que privilégio, olha que coisa. Porque uma vez, irmãos, prestem atenção nisso, uma vez que nós entendemos a dimensão do eterno amor de Deus, porque esse amor de Deus pelos escolhidos, ele não acontece na hora em que o escolhido tem o seu coração aberto para Cristo. Como a eleição, a escolha divina foi antes da fundação do mundo, esse amor dele é eterno por nós. Quando Deus construía o seu plano de construir a terra, antes de fundar a terra, antes de fazer a terra, Ele escolhe por amor os seus. Então o seu amor é eterno por cada um de nós, quando nem existíamos ainda. Quando a gente entende isso, isso se agiganta aos nossos olhos ao ponto de tudo mais cair por terra. E era essa a intenção de Pedro, fazer com que eles entendessem: meu Deus, nós somos escolhidos, fomos eleitos por Deus antes da fundação do mundo. Veja, agora nós somos apenas forasteiros nessa terra. Nós não éramos povo dele, hoje nós somos o seu povo, gozamos de sua misericórdia, somos a nação de Deus, somos o reino de Deus nesse mundo. O que são os problemas diante disso, quando de fato se entende essas questões? A intenção de Pedro era fazer com que essas verdades pudessem encher o coração daqueles irmãos da mais empolgante alegria. Por outro lado, havia uma coisa que eles precisavam saber: que por fazerem parte agora de um novo povo, de uma nova nação, haveria necessidade deles se portarem de uma forma diferente dos demais. Nós não somos mais desse povo, nós não fazemos mais parte desse mundo, desse sistema. Então o nosso comportamento tem que ser outro. E o apóstolo Pedro vai trazer uma série de orientações sobre como deve ser a postura deles diante desse mundo. Antes da gente ver, antes de Pedro especificar as áreas de atuação que ele vai fazer a partir do verso 13 em diante, ele começa a distribuir como deve ser o comportamento nas áreas de atuação. Mas antes de fazer isso, nos versos 11 e 12 do capítulo 2, ele traz dois princípios básicos para o que deve ser a vida do cristão, no verso 11 e no verso 12. E aqui que eu quero repousar a nossa reflexão com você essa noite, tomando como base o tema características da vida de um peregrino. Características da vida de um peregrino. Nós somos peregrinos nessa terra, como ele vai dizer no verso agora que a gente vai ler daqui a pouco: forasteiros, estamos de passagem. Mas há algumas características que marcam quem são esses peregrinos. Vamos orar mais uma vez? Feche seus olhos. Que privilégio, Deus, é poder estar na Tua presença e meditar na Tua palavra com pessoas a quem nós amamos, por nos identificarmos pela fé. Como é bom, ó Deus, fazer isso logo depois desse exercício de adoração, de cantar louvores ao Teu nome, falar verdades a respeito do Senhor e daquilo que almejamos na nossa relação contigo. Como é bom poder quedar-se a Tua palavra depois de ter falado a Ti em nossas orações.
Nós pedimos ao Senhor, em nome de Jesus, trata com o nosso coração essa noite, nos ensina essas verdades tão preciosas e tão caras que nós precisamos saber. Faz isso para o louvor da tua glória, e nós pedimos em nome de Jesus assim, amém. Verso 11 e verso 12, diz assim, do capítulo 2: Amados, exorto-vos, mas eu exorto-vos como peregrinos e forasteiros que vocês são. E eu exorto-vos a vos absterdes das paixões carnais que eu sei que estão fazendo guerra contra a alma de vocês. E mais, verso 12, não só isso, mas mantenham exemplar o vosso procedimento no meio dos incrédulos. Para quê? Para que naquilo que eles falam mal de vocês, como se estivessem falando de malfeitores, uma vez que eles observem as vossas boas obras, o vosso comportamento, terminem glorificando a Deus no dia da visitação. Amém? Peregrinos e forasteiros. Ele repete aqui o termo peregrino e acrescenta forasteiros na maneira como ele passa a identificar os cristãos, como peregrinos e forasteiros que sois. E aí, como eu vos disse, há dois princípios que são colocados aqui nos versos 11 e 12, exatamente nessa maneira de entender, verso 11 um, verso 12 outro. Mas antes da gente entender cada um desses dois princípios, veja a maneira como ele abre o verso. Ele abre dizendo o seguinte, no verso 11: Amados, exorto-vos, ou animo-os. Ou seja, o verso começa primeiro declarando o quanto eles são amados por Deus, ao mesmo tempo que deixa muito claro, aponta para a realidade de que Pedro, ele acredita que aquele povo era capaz de responder positivamente às orientações ou aos princípios que ele vai colocar daqui para frente. Porque do contrário, jamais ele nos exortaria a obedecer aquilo que será a orientação dele. Então ele diz: olha, vocês são amados por Deus e eu tenho plena convicção de que vocês são capazes de fazer o que eu vou dizer. Por isso, exorto-vos. Em seguida, Pedro vai apresentar a situação dos cristãos nesse mundo, mais uma vez, quando ele diz assim: exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois. Peregrino, um estrangeiro residente, mas sem cidadania. Forasteiro, aquele que está por breve tempo em um lugar que não é o seu, em uma terra estranha, em uma pátria que não é a sua. Já é uma mensagem isso aqui dele, né? Olha quem vocês são. Olha como vocês estão, e é assim que nós estamos agora diante desse mundo. E aí vem o primeiro princípio, ou a primeira orientação de Pedro. Qual é ela? Está no verso 11. Abandonem os desejos pecaminosos. Olha o verso. Exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais. Vocês são peregrinos. Vocês são forasteiros. Eu gosto quando Paulo diz que nós somos embaixadores do reino de Deus. Alguém que é de outra nação, de outro lugar, está naquele lugar apenas representando aquela nação. Veja, ele não muda os seus costumes, ele traz os seus costumes, ele não se deixa vender pelos costumes da terra onde ele está. Vocês são peregrinos e forasteiros, e a primeira coisa que vocês têm que fazer é se abster das paixões carnais, que são os desejos que nos levam a pecar contra Deus, desejos pecaminosos que nos levam a errar contra Deus. Todos nós temos desejos que são lícitos, e todos eles foram dados por Deus a nós, e esses desejos lícitos devem promover em nosso coração a alegria, a satisfação e o prazer. Esses desejos devem ser exercidos por nós ou desfrutados por nós com intensa gratidão a Deus, entendendo que dele vem tudo isso. Entretanto, por causa da nossa natureza pecaminosa, há-se o risco então de nós perdermos o controle desses mesmos desejos que inicialmente são lícitos. E quando isso acontece, nós caímos naquilo que é chamado de concupiscência da carne. Eu tenho muita dificuldade de dizer essa palavra, disse certinha pela primeira vez. Concupiscência da carne, está vendo? Que as portas para o céu me ajudaram. Mas é exatamente isso. Concupiscência da carne é quando aquele desejo que era lícito, concedido por Deus, ele desce a ladeira do descontrole.
Eu gosto da maneira como um diácono da nossa igreja costuma dizer isso, né? Quando eu começo a falar sobre essas coisas, é quando perde-se o freio, é quando sai do tom da música. A música vem certinha, quando sai do tom, quando se perde o freio, o limite daquilo que era lícito, mas que descontrolou. Por exemplo, desejo sexual, lícito, dado por Deus, sadio, concedido pelo Senhor a nós, mas quando se perde o controle, pode se tornar promiscuidade em várias áreas. O desejo pela comida, pelo comer, que pode se tornar glutonaria. O desejo pelo ter, que pode descambar para a ganância, descambar aí para a cobiça, e por aí vai. Eu podia passar uma série de tempo aqui falando sobre esse tipo de desejo. São desejos que são lícitos, mas que perdem o controle, e aí descambam para aquilo que nas Escrituras nós entendemos que é pecado contra Deus. Por que isso acontece? Porque essa é a natureza pecaminosa. Essa é a nossa natureza pecaminosa. Esse descontrole nos leva a pecar contra Deus, e é exatamente isso que deve ser abandonado por nós, que somos peregrinos nessa terra, forasteiros nesse mundo. São as paixões carnais. Não é uma tarefa fácil. Eu nem precisava dizer isso aqui, né? Você que é cristão, que é um peregrino nessa terra, sabe disso. Não é uma tarefa fácil, e mais uma vez eu digo, não é, porque nós temos essa nossa natureza ainda pecaminosa. Então essa guerra será travada em nossa alma constantemente, e Pedro, ele faz questão de nos alertar isso, de nos lembrar isso. Veja, ele reconhece no verso 11, quando ele finaliza dizendo assim: a vos absterdes das paixões carnais, que fazem guerra contra a alma. Ele sabe dessa luta, porque ele também é um peregrino nessa terra, e um peregrino que também tem a sua natureza pecaminosa. Essa guerra é como se Pedro dissesse: olha, eu sei disso, porque eu também travo essa guerra. Vamos perceber aqui a maneira como Paulo fala do mesmo assunto. Marque sua Bíblia no texto onde você está, e venha comigo para Gálatas, logo depois de Coríntios. Gálatas, capítulo 5. Veja como Paulo vai falar desse mesmo assunto para os crentes da região da Galácia, sobre essa guerra, e Paulo gosta de tratar dentro dessa temática, né, de luta, de guerra, de militarizar aqui as suas colocações. Capítulo 5 de Gálatas, verso 16 e verso 17, ele diz assim: digo, porém, andai no Espírito, permita que sua vida seja guiada pelo Espírito Santo, e jamais satisfareis, lá vem a palavrinha, a concupiscência da carne. E ele diz por quê? Olha lá: porque a carne, essa nossa natureza pecaminosa que nos leva a pecar contra Deus, e esses seus desejos, milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos. Só até aí. Então veja o que é que Paulo está dizendo. Ele diz: olha, somente guiados pelo Espírito Santo de Deus seremos capazes de vencer essa nossa inclinação para o pecado, que faz guerra, luta, milita, como ele diz aí, contra essa inclinação do Espírito Santo para buscar a glória de Deus em tudo aquilo que fazemos. Somente guiados ou cheios do Espírito Santo seremos capazes de vencer isso. Então, meus irmãos, somos peregrinos, somos estrangeiros nesse mundo, e como peregrinos, qual é a primeira coisa que nós precisamos fazer, segundo o texto que nós estamos estudando? Se abster das paixões carnais, dos desejos que nos levam a pecar contra Deus. Tarefa que não é fácil, como eu vos disse, em razão da nossa natureza pecaminosa, mas tarefa razoável, porque do contrário, o apóstolo Pedro jamais ele ia colocar aqui, nos exortar a fazê-la, e uma tarefa possível, mas como nos orientou Paulo aqui aos Gálatas, se estivermos cheios do Espírito Santo, ou guiados pelo Espírito Santo de Deus. A luta pelo abandono desses desejos que desagradam ao nosso Deus é uma característica na vida de um verdadeiro peregrino. É por isso que muitas vezes nós olhamos para textos como esse: abster-se das paixões carnais, e às vezes olhamos para a nossa própria vida e dizemos: meu Deus, isso é muito difícil, é muito complicado vivenciar essa realidade. Mas todas as vezes que você perceber que isso está sendo muito difícil, olhe para a sua vida espiritual, ou melhor, olhe para a sua vida devocional, que tem tudo a ver, né? Está ligado uma coisa a outra. Olha para a maneira como você encara a leitura das Escrituras,
constante na sua vida. Ora, a maneira como você encara as orações diante do Senhor. Olha a maneira como você prioriza ou não a sua vida com Deus, nesse contato por meio dos meios da graça. Veja isso. E aí você vai perceber que talvez a gente não esteja conseguindo vencer muitas dessas paixões carnais, desses desejos que, como diz o meu diácono, perdem o freio, porque talvez a nossa vida espiritual, ela não anda assim tão bem das pernas, né? Talvez a nossa vida devocional não é prioridade para nós como outras coisas têm sido, e por isso talvez a gente não consiga vencer. Mas olha o que é que Paulo está dizendo: se formos guiados pelo Espírito Santo de Deus, isso é razoável, porque do contrário, como eu disse já, Pedro jamais nos exortaria a abster-se das paixões carnais. É possível que isso aconteça. Essa é uma característica da vida de um peregrino, a luta pelo abandono desses desejos que nós sabemos, olhando para as Escrituras, que desagradam a Deus, desejos que inicialmente são lícitos, né? Mas que descambam aí para o descontrole e para o pecado. Outra característica na vida de todo peregrino, e aí vem o verso 12 para completar, é a manutenção de uma vida exemplar. A primeira é o fato da gente abandonar os desejos pecaminosos, as paixões carnais, mas a segunda é a manutenção da vida exemplar. Olha o que ele diz no verso 12: mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios. E ele diz a razão disso: para que naquilo que eles falam contra vós outros, como de malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, eles glorifiquem a Deus no dia da visitação. O cristianismo não é feito apenas de negativas e proibições. O cristianismo também é feito de assertivas e ações. O que é que eu quero dizer com isso? Se por um lado ele diz que nós devemos dizer não, abandonar as nossas paixões carnais, se por um lado ele diz que a gente precisa vigiar para não cometer essas coisas, vigiar para abandonar aquilo que a gente sabe que são desejos que nos levam a pecar contra Deus, por outro lado ele diz que nós temos uma missão a cumprir, de nos tornar exemplos para os descrentes no comportamento, no procedimento. Então percebe, não é só deixar de fazer, não é só dizer não aos desejos pecaminosos, mas é encarar positivamente uma missão que temos. É sempre assim, não sei se você já percebeu, mas é sempre uma troca, né? Não é, ele vai dizer: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Mas não para aí, tomai sobre vós o meu jugo. É sempre uma troca, você deixa de fazer uma coisa e faz outra. Não é só uma questão de proibir, de dizer não, não faça isso, mas você tem algo novo a fazer. Você vai negar as suas paixões pecaminosas, você vai observar aquilo que são desejos lícitos, mas que perderam o freio e que levaram você a cometer pecados contra Deus. Mas não é só isso, sua missão é maior que essa. Você precisa ser um exemplo aos descrentes no seu procedimento, e é o que ele diz aqui. Agora eu gosto da maneira como ele coloca o texto, porque olha o verbo que ele usa, ele diz mantendo exemplar. O que significa isso? É que aquilo que identifica o peregrino não deve ser uma coisa de momento. Ele foi virtuoso em determinado momento, alguém viu ele fazendo alguma coisa que, olha, agora eu entendi que ele é um crente de fato, agora que eu entendi que ele de fato é um peregrino nessa terra, porque ele mantém a sua postura, é algo que é mantido por ele, aquilo é uma prática comum dele, ao ponto de se tornar ele conhecido pelas suas virtudes. Essa tem que ser o nosso grande objetivo nessa terra, irmãos, fazer com que os homens nos reconheçam, nos conheçam por nossas virtudes. Quem é ele? É um manso. Quem é ele? Aquele que não mente na firma. Quem é ele? Aquele que paga as suas contas em dia. Quem é ele? Aquele que busca ajudar o que está precisando. É sempre ele, é sempre ele, é sempre ele que faz. Acontece alguma coisa na rua, de quem vão lembrar? Dele. Recorre a ele, pede um conselho a ele. Não é um momento, ele é conhecido, ele mantém exemplar a sua postura nessa terra. É essa a ideia. Ele passa a ser conhecido por alguém que evita em todo o tempo determinada postura pecaminosa. Não é em um momento ou outro, mas é em todo o tempo ele evita aquilo.
Ele é alguém conhecido porque em todo o tempo também ele pratica alguma coisa que é virtude cristã. E é assim que ele é conhecido. Mantém acesa essa realidade, o seu comportamento diante dos homens. Hoje pela manhã na igreja eu estava dizendo, olha, talvez o nosso grande objetivo é o ponto mais alto assim do nosso testemunho diante do descrente, é quando o descrente olha para nós e de uma maneira assim chocosa, de uma maneira de zombaria, diz assim: ele só quer ser santo. Mas também você só quer ser santo. Olha, quando disserem isso, acenda os foguetões, viu? Você está no caminho certo, porque foi isso que ele nos mandou ser. E quando isso acontece, nós só somos ou estamos sendo de fato santos ou separados daquela postura pecaminosa por causa da relação que temos com alguém que é santo. Sede santos como ele é santo. Então ele mantém a vida exemplar e as pessoas passam a conhecê-lo pela sua virtude. É essa a ideia. Agora, engraçado, né? A nossa postura deve ser exemplar dentro e fora da igreja local. Nunca, preste atenção nisso, para a gente tirar isso da nossa vida, nunca caberá a um verdadeiro cristão, alguém que de fato reconhece que é um peregrino nessa terra, que precisa se abster das paixões carnais, mas que precisa ao mesmo tempo se tornar e manter um exemplo diante dos descrentes. Nunca caberá a ele frases do tipo: ninguém tem nada a ver com minha vida. Não vai caber isso a ele. A minha vida não diz respeito a ninguém. Veja, nós somos peregrinos, você vai dizer, mas não somos peregrinos nessa terra, não somos forasteiros, nós estamos aqui, mas não somos mais daqui. É verdade, mas veja, somos peregrinos, mas ainda nesse mundo. Lembra da oração sacerdotal de Jesus em João 17, verso 15? Quando ele diz assim, eu me lembro a primeira vez que eu vi um sermão sobre isso do meu ex-pastor: eu não peço que os tire do mundo. Meu irmão, eu vim estudando João com o pastor, sequenciado na minha igreja, e ele havia me dito, né, pelas palavras de Jesus, que o mundo me odeia, e que eu serei perseguido, serei colocado como ovelha no meio dos lobos. Aí Jesus vai fazer a oração sacerdotal, e o que é que ele pede? Não tira ele do mundo. E eu do meu lugar ficava: meu Deus do céu, por que ele não disse assim: tira logo eles do mundo? Tira eles daí desse sofrimento. Ele nos ama, então por que pedir que a gente fique nesse mundo? E Jesus: não tira ele do mundo, deixa no mundo, só livra ele do mal, do maligno, mas eu peço ao Senhor que não os tire desse mundo. Meus irmãos, qual a razão de estarmos ainda nesse mundo se não fazemos mais parte dele? Se somos peregrinos, ó Senhor, mas eu sou só um embaixador nesse mundo, eu não faço mais parte disso, então por que me deixar nesse mundo? Qual é a grande missão? É que nós somos observados pelos homens, e através do nosso comportamento, muitos encontrarão o caminho. É verdade que enquanto outros se perderão definitivamente, mas muitos encontrarão o caminho por causa da nossa postura. Muitos enxergarão a verdade das nossas palavras, olha que coisa, nas nossas ações. Muitos buscarão enxergar a verdade do nosso discurso, na maneira como nós vivemos, nos nossos conceitos, na nossa postura comportamental, nas nossas palavras em relação à vida. Muitos encontrarão um caminho olhando para as nossas vidas. É verdade, como eu disse, enquanto outros se perderão definitivamente. Mas eu preciso entender a minha missão nesse mundo como um peregrino. Foi por isso que ele não me tirou desse mundo. Foi por isso que ele não me tirou desse mundo. E aí vem a pergunta: mas se eu não sirvo de exemplo, se como um peregrino que eu afirmo ser, eu não sirvo de exemplo para os outros, para que sirva então? Deixemos que o próprio Jesus nos responda isso. Lá em Mateus 5,13 ele diz: vós sois o sal da terra. É por isso que você precisa ficar aí. É um peregrino, é um forasteiro, mas é o sal, vocês são o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Olha o que ele diz no final, e olha como é forte isso: para nada mais presta. Para nada mais presta. Se ele não cumpre bem a sua missão, eu estou falando do sal, para nada mais presta. Se ele não cumpre bem a sua missão, e agora eu estou falando do peregrino, que é o sal, para nada mais presta.
E ele conclui dizendo: senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Olha para o texto novamente, gente, o verso 12. Note que Pedro vai dizer qual é o nosso lugar nesse mundo. Ele já disse: nós somos peregrinos nesse mundo, forasteiros, é verdade, mas ao mesmo tempo, olha o lugar do peregrino no mundo: mantendo exemplar o nosso procedimento, o vosso procedimento, aonde? No meio dos gentios ou dos descrentes, não fora, não à margem, não fugindo deles, mas no meio deles, entre eles. Esse é o nosso lugar. Todo peregrino é um cidadão do reino do céu. Todo peregrino é um embaixador do reino de Deus, como disse Paulo, e precisa viver como tal. Por que ele precisa viver como tal? Aí Pedro diz a razão no final, quando ele diz assim, olha para o verso: para que naquilo, ou seja, mantenha exemplar o seu procedimento no meio deles. Por quê? Para que naquilo que eles falam mal de vocês, como se estivesse falando de malfeitores. A igreja era difamada, era caluniada. Os nossos irmãos lá eram acusados de não se dobrarem, de serem desleais ao imperador romano, o que era um fato. Eles eram acusados de não se envolverem na cultura pagã, em seus costumes, o que era um fato. Mas eles também eram acusados injustamente, o que era a pior maneira de perseguição. E ele diz: para que naquilo que eles falam mal de vocês, como se estivesse falando de malfeitores. Aí Pedro vai colocar 3 coisas aqui no final do verso, que eu vou precisar ler ele novamente todo para a gente terminar. Veja o verso 12 novamente: mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que naquilo que falam contra vocês, como de malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. No dia da visitação. Eu sei que tem algumas interpretações diferentes para esse texto aqui, para esse termo, mas esse também é um termo que era usado no Antigo Testamento para se referir ao julgamento de Deus, e é por aqui que eu vou. E entenderam dessa forma, nós estamos aqui diante de uma possível colocação escatológica. É possível que Pedro esteja falando aqui sobre a visitação de Deus na pessoa de Cristo em sua volta, e eu vou caminhar em cima dessa interpretação, para dizer a vocês então, que o que é que vai acontecer no dia da vinda de Cristo com essas pessoas. Olhe para o texto: observando eles as vossas boas obras, os homens que nos acusavam verão que a nossa postura foi exemplar diante deles. Quando é que isso vai acontecer? Não espere isso acontecer aqui em todo tempo, não. É claro que Deus usará muitas dessas nossas boas obras. Essas nossas boas obras são frutos aqui da nossa relação com Ele, posturas comportamentais, frutos da relação nossa com o Senhor. É verdade que Deus vai usar muitos desses frutos, muitas dessas obras, para trazer luz aos olhos de muitos perdidos, é um fato. Mas ainda assim nós seremos sempre acusados, sempre, a escória dessa terra, não tenha dúvida disso. Nós seremos sempre marginalizados nesse sentido. Diferente disso é o que deveria nos assustar. E não são coisas que nós buscamos, é porque os homens odeiam a luz. Odeiam a luz. Por quê? Porque a luz revela as trevas. Então perceba. Mas eles eram acusados, eles eram difamados por suas boas obras. O que é que vocês estão vendo aí? Um gato preto. Eu não vou nem comentar. Dispensa comentário. Isso já é a difamação, tá vendo? Tentando aplicar aqui. Então veja só, voltando para a linha do raciocínio, ele vai dizer o seguinte, preste bem atenção, para a gente não perder aqui. No dia da visitação, e como eu disse, eu quero interpretar isso aqui como uma colocação escatológica, falando da volta de Cristo. O que é que vai acontecer? Observando eles as vossas boas obras, os homens que nos acusavam verão então que a nossa postura foi exemplar diante deles. E o que é que vai acontecer inevitavelmente? Ou que eles terão que fazer inevitavelmente nesse dia? Olhe para o texto, olhe para mim. Glorificarão a Deus. Eles vão ter que glorificar a Deus de quem zombaram, a quem perseguiram, a quem maltrataram. Claro que na pessoa da igreja. Eles vão ter que glorificar a Deus. E é engraçado porque esse termo glorificar,
ele pode simplesmente significar reconhecer, não glorificar como um ato de adoração, como a gente estava fazendo agora há pouco, mas reconhecer. O que é que esses homens que acusaram a igreja, que maltrataram a igreja, que perseguiram a Deus perseguindo a igreja, como Saulo fazia antes da conversão, o que é que esses homens terão que fazer no dia da visitação? Terão que reconhecer que eles sempre estiveram errados. Mas como é que eles vão reconhecer isso? Olhando para a igreja perseguida e maltratada, mas que sempre esteve certa no que fez e no que disse, mantendo exemplar. Olha o que Pedro está dizendo, irmãos. Ei, mantenha exemplar o seu procedimento no meio dos gentios. Deus vai usar isso no dia da visitação. Esses que perseguiam vocês e acusavam vocês como que acusando malfeitores, eles terão que dobrar os seus joelhos, vão ter que reconhecer que eles passaram a vida toda errando e que vocês estavam certos. Meus irmãos, para que possamos fazer parte disso, precisamos nos tornar exemplos para os descrentes. Amém? Exemplos. Olha que missão, né? Você entendeu o texto? Esse texto aqui, ele é um início daquilo que ele vai fazer a partir do verso 13. Que eu sabia que não ia ter tempo, por isso só separei esses 2 versículos, né? Porque a partir do verso 13, ele vai colocar isso nos seus devidos lugares. Ele vai falar como essa postura comportamental precisa ser aplicada nas diversas áreas da vida. Verso 13 em diante ele vai fazer isso. Fica aí esse dever de casa. Mas no verso 11 e verso 12 é uma espécie de antecipação disso, com esses 2 princípios que a gente precisa já colocar em prática. Quais são? Primeiro, negue e abandone, renuncie esses desejos pecaminosos, que muitas vezes são desejos lícitos, mas que perdem o freio na vida da gente e que levam-nos a pecar contra Deus. Lute contra isso, porque eu sei que isso é uma guerra travada. E como disse Paulo, somente sendo guiados pelo Espírito Santo, cheios do Espírito Santo, como ele vai dizer aos Efésios, é que a gente consegue vencer isso. Como anda a vida devocional? Porque é assim que a gente se enche do Espírito Santo. Esse enchimento do Espírito Santo diz respeito à maneira como nós lidamos com o nosso relacionamento com Deus. E o nosso relacionamento com Deus se resume exatamente a isso: leitura da sua palavra contemplativa, meditativa, aplicativa e oração. É por isso que a vida devocional é tão importante, é fundamental, que do contrário, irmãos, esses desejos, eles revelam a nossa inclinação. Você entende isso? Uma inclinação. Nós somos inclinados a isso. Nós lutamos contra isso como crentes. É por isso que Pedro vai dizer que é uma guerra travada em nós. Mas isso só vai ser vencido por nós quando estivermos sendo guiados pelo Espírito Santo. É por isso que eu estou finalizando e eu já quero que a gente pense de maneira aplicativa aqui. Como anda a sua vida devocional? Como anda a sua vida devocional? Eu vou colocar dessa maneira, espero que não seja mal compreendido. Míseros 15 minutos todos os dias. Eu digo míseros porque tem que ser mais, né? Para falar com o Senhor, para ter uma relação com o Senhor, a quem dizemos que é a nossa prioridade, 15 minutos todos os dias, de vida devocional. Como eu costumo dizer lá na igreja, compre um caderno, um bom auxiliar devocional. Não sei se a igreja aqui, inclusive, tem, né, essa orientação, né, do vosso pastor, de ter um auxiliar devocional. Faz a tua devocional todos os dias, anota aquilo que você aprendeu do Senhor, todos os dias. Todos os dias você vai poder dizer o que Deus falou ao seu coração, todos os dias. Se alguém lhe perguntar no fim do dia, o que foi que Deus falou com você? Todos os dias você vai ter alguma coisa para falar. Você vai ter experiências, e isso é verdade, irmãos, com outras pessoas. Você vai ler devocionais, vai fazer devocionais diários ali, e durante o dia em que você fizer o seu devocional, em muitos momentos, Deus vai fazer com que pessoas se aproximem de você para pedir conselhos, olha que coisa, que estão completamente alinhados ao que você ouviu e leu no devocional. E você vai poder dizer assim, olha, eu tenho uma palavra do Senhor para te dar, todos os dias. Eu pergunto a você, mudando então a pergunta, você tem essa relação com Ele todos os dias? Entende agora porque as nossas paixões carnais são tão fortes e violentas, e que muitas vezes a gente não consegue vencê-las? O fracasso é nosso. A vitória só acontece quando estamos com Ele, mas sem Ele o fracasso sempre será nosso.
Mas a outra coisa, quando ele parte para o verso 12, ele diz, olha, e não é só isso, essa é a parte negativa, mas há uma parte positiva. Vocês precisam manter a vida de vocês, manter, como alguém que mantém uma chama acesa, quando vê que vai apagando, coloca mais lenha ali, mantém a vida de vocês como um exemplo diante dos descrentes. Aí ele faz questão de dizer por quê. Porque veja, e aqui é um mistério lindo, né? Porque no dia da visitação, olha, ele vai usar isso no dia da visitação. Aqueles que caluniavam vocês, difamavam vocês, terão que reconhecer que eles estavam errados e que vocês estiveram certos o tempo todo, no dia da visitação. Meus irmãos, essa é uma igreja de peregrinos, amém? Essa é uma igreja de peregrinos, há 11 anos, uma igreja de peregrinos e forasteiros nessa terra. Essa é uma igreja de peregrinos chamados por Deus primeiro, para abandonar as paixões carnais. Essa é uma igreja de peregrinos chamados por Deus primeiro para abandonar as paixões carnais, os desejos pecaminosos que eu e você conhecemos, que vai contra aquilo que Deus fala em sua palavra e que nos fazem pecar contra Deus. Mas em segundo lugar, essa é uma igreja de peregrinos chamados por Deus para se tornar um exemplo aos descrentes. Como igreja, Zona Sul, um exemplo aos descrentes da cidade, da comunidade em que ela está inserida. Olha a nossa missão qual é. Essa é a nossa grande missão, ser um exemplo para essa cidade como igreja e como cristãos, um exemplo para os nossos parentes, para os nossos amigos, para todos aqueles que Deus faz com que eles se aproximem e convivam conosco. Que assim seja então, e que essa seja uma realidade dessa igreja, hoje e enquanto ela existir pela graça de Deus. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Vamos agradecer a Deus, pedir que sua palavra fique em nosso coração. Nós já ouvimos, é verdade, mas vamos pedir que Ele grave a palavra dEle em nosso coração, que seu Espírito que em nós habita, o Espírito Santo nos faça lembrar dessas palavras, dessas verdades tão profundas, de como nós somos peregrinos nessa terra, de como precisamos ser exemplos para esse povo, de como precisamos vencer essas paixões carnais que muitas vezes têm nos vencido com tanta facilidade. Vamos orar? Deus conhece o nosso coração. Feche seus olhos, baixe sua fronte, coloque-se diante de Deus, diante daquilo que você ouviu, e vamos orar ao Senhor. Santo Deus, tua palavra é luz para o caminho, é lâmpada para os nossos pés. Nós te agradecemos por ela, Pai. Como ela é clara para nós. Ela também é como um espelho que revela onde falhamos. Ela não só aponta o caminho que devemos trilhar, mas ela mostra o que estamos fazendo, o que está errado. E, sem sombra de dúvidas, textos como esse trazem um alerta ao nosso coração sobre nosso comportamento. Nós estamos diante de Ti, e que bom que ninguém nos conhece como o Senhor nos conhece. Mas queremos colocar diante de Ti os nossos pecados e fracassos e fraquezas, e inclinações e deslizes e paixões. Nós rogamos a Ti a Tua misericórdia sobre a nossa vida, pois nós já gozamos da Tua misericórdia. Misericórdia que não era uma realidade, mas que agora é, quando o Senhor nos tornou Teu povo. Nós suplicamos por ela, suplicamos pelo Teu perdão, diante daquilo que vem à nossa mente agora como fracasso da nossa vida espiritual, como paixões carnais. Suplicamos perdão também, ó Deus, porque nós não conseguimos nos ver como exemplos muitas vezes para familiares, cônjuges, filhos, pais, vizinhos. Deus querido, perdoa o nosso pecado e a nossa falha. Mas nós queremos Te suplicar também nessa noite. Nós fazemos parte da Tua igreja, especialmente essa Tua igreja local aqui presente. Te suplica nesse instante, ó Deus, que o Senhor nos ajude, Pai, a amar cada vez mais a Tua palavra, a leitura da Tua palavra, a amar cada vez mais o estar na Tua presença em oração, porque essa é a fonte de toda a transformação da nossa vida. Nós pedimos em nome de Jesus, porque nós queremos cumprir a nossa missão,
Nós queremos ter o prazer de vencer os nossos pecados. Nós queremos ter a experiência de dizer: é possível sim vencer as paixões carnais. Então nos ajuda, Senhor, por meio do Teu Espírito. Nos fortalece para vivenciar essas experiências contigo. Nos ajuda a manter o nosso compromisso de sermos exemplo aos homens que não Te conhecem, porque muitos virão a Ti, ó Deus, também por meio do nosso testemunho. Nos ajude, Senhor, em nome de Jesus, a cumprir a missão. Ajuda essa Tua igreja aqui a cumprir a missão, essa missão, como peregrinos e forasteiros que são, em nome de Jesus, amém. Deus nos abençoe.